Integrantes do movimento Passe Livre fazem, neste momento, o 5º ato contra o aumento da tarifa do transporte público. A concentração foi no terminal Parque Dom Pedro e o destino do grupo é a Assembleia Legislativa. Nossos repórteres acompanham. Começamos com o repórter Luciano Penteado. Olá, Penteado. Gamberini, pois é, o que acontece neste momento é um grande impasse, porque os manifestantes ainda não saíram aqui do terminal Parque Dom Pedro. Por quê? Porque eles divulgaram por volta das 3h30 da tarde este trajeto, indicando que o destino seria a Assembleia Legislativa do Estado. Mas a Polícia Militar disse que este percurso seria inviável, porque ele teria sido avisado com poucas horas de antecedência. Aí o que aconteceu? A Polícia Militar fez uma nova sugestão de trajeto, indicando para que os manifestantes fossem na direção da Praça da República, que fica aqui bem próxima do terminal Parque Dom Pedro. Mas os integrantes do MPL não concordaram, não aceitaram essa sugestão e estão, neste momento, fazendo uma assembleia para saber se eles vão manter o trajeto anterior, que tem como destino, como você disse, a Assembleia Legislativa, ou se eles vão definir um novo trajeto. Mas o que a gente percebe é que tem bem menos manifestantes do que nos últimos protestos do movimento Passe Livre. A Polícia Militar acompanha o protesto de hoje, como também acontece das últimas vezes. A tropa de choque também está presente e o repórter Vitor Bonini está em outro ponto aqui do protesto e tem outras informações. Vitor. Olha, a gente acompanha a manifestação aqui de trás de onde o pessoal se reuniu, aqui na entrada de ônibus do terminal Dom Pedro II. A concentração começou às 5 horas da tarde, mas às 4h30 aqui o terminal já tinha sido fechado. Olha só, faixas aqui bloqueiam a entrada de todo tipo de ônibus. Aqui nada entra, nada sai. Isso atrapalhou bastante a vida do trabalhador que vem aqui para o centro da cidade para trabalhar e nesse fim de tarde precisa voltar para casa. Outra coisa que atrapalhou bastante também foi o trânsito. O trânsito por aqui parou. Por quê? As ruas todas foram fechadas também pela Polícia Militar, exatamente para que houvesse um maior controle entre essa multidão aí, esse grupo de manifestantes. Essa questão de o terminal ter sido fechado antes... Contra o aumento da tarifa do transporte público, nossos repórteres acompanham a manifestação. Luciano Penteado tem mais informações. Estela, olha só, o impasse continua aqui, o clima está um pouco tenso aqui no terminal Parque Dom Pedro II. A tropa de choque faz um grande cordão de isolamento aqui e a manifestação não começou ainda. O movimento já se organizou, se posicionou para sair logo na linha de frente. Olha, todo mundo aí já esperando para sair, com os ânimos bastante aflorados. Desde cedo, esse clima já estava pesado aqui na manifestação. Tudo começou, na verdade, exatamente porque o terminal aqui foi fechado às 4h30 da tarde pela Polícia Militar. Por isso, os manifestantes que chegaram aqui já chegaram gritando palavras de ordem para a Polícia Militar, que também já se posicionou. A gente também viu que o pessoal do choque da Polícia Militar chegou cedo aqui e acompanha de longe a movimentação dos manifestantes desde o começo, de longe. De volta para o estúdio. Integrantes do movimento Passe Livre fazem um ato contra o aumento da tarifa do transporte público neste momento em São Paulo. Temos informações ao vivo do repórter Luciano Penteado. Gamberini, o clima continua tenso e de indecisão aqui no terminal Parque Dom Pedro II, no centro da cidade. A tropa de choque da Polícia Militar, como a gente observa, faz um cordão de isolamento neste momento. Por quê? Porque há uma divergência em relação ao trajeto desta manifestação. O movimento Passe Livre disse no começo da tarde que pretendia seguir para a Assembleia Legislativa do Estado, mas a Secretaria da Segurança Pública emitiu uma nota dizendo que seria inviável por 2 motivos. Porque eles teriam avisado com poucas horas de antecedência e também porque havia naquela ocasião um outro protesto acontecendo no Viaduto do Chá, um protesto que já terminou, de vans escolares, e de acordo com a Constituição Federal, quando um protesto acontece em uma via pública, outro não pode acontecer no mesmo local. Portanto, o cordão de isolamento da tropa de choque continua aqui de plantão e os manifestantes que estão lá do outro lado do terminal Parque Dom Pedro seguem fazendo barulho, eles estão parados
neste momento, eles não sairão ainda por causa justamente desta indecisão, porque eles não aceitam esta determinação da polícia de seguir um outro trajeto. A recomendação da polícia é para que eles percorram um trajeto e sigam em direção à Praça da República. Os integrantes do MPL não concordam com esta sugestão e estão neste momento conversando entre eles e também com a própria Polícia Militar para saber o que vai acontecer com este protesto. Lembrando que foi justamente devido a estas divergências entre os manifestantes e a Polícia Militar em relação ao trajeto que houve confrontos nos últimos protestos. Um deles, inclusive, pessoas ficaram feridas, inclusive integrantes da imprensa. A gente vê neste momento o comandante Henrique Mota, da Polícia Militar, conversando mais uma vez com os integrantes da liderança do Movimento Passe Livre para tentar chegar num consenso. Por enquanto, não há este consenso e é por isso que os manifestantes não saíram ainda aqui do Terminal Parque Dom Pedro. O protesto estava marcado, a concentração, para 5 da tarde, mas desde então os manifestantes não saíram daqui justamente por conta desta indecisão. Eles conversam neste momento para saber se os integrantes aceitam essa sugestão de seguirem para a Praça da República ou se eles permanecem por aqui. O comandante da PM disse que ninguém está impedido de sair daqui, mas que se eles não aceitarem essa recomendação, eles poderão usar. Vamos tentar ouvir um pouquinho do que está dizendo o comandante nesse momento? Sim, mano. Eu estava na Praça do Patriarca, vocês chegaram, foram embora, foi tudo maravilhoso. Não, sim, também estava em negociação com o André Luiz. Depois eu fiquei com você na Praça da República, teve aqueles vândalos que não são de vocês. Na minha opinião, não era parte do movimento. Você estava junto lá na República. A gente está esperando então a decisão de cima, também tá que bom. mostra, a decisão é política também, né? Tá bom. Eu preciso tomar água. Vai lá. Tá bom. Comandante, nós estamos ao vivo no Jornal da Gazeta. Teve algum consenso nesse momento, comandante? Não, ainda não. Ok, o comandante não quis dar muitos detalhes, mas o que a gente observa é isso. Tem esse impasse, eles estão conversando a todo momento, a Polícia Militar e os integrantes do MPL, mas por enquanto não houve ainda um consenso sobre o trajeto deste protesto. Voltamos ao estúdio. Agora nós vamos chamar novamente o repórter que acompanha o protesto contra o aumento da tarifa do transporte público em São Paulo. Há um impasse sobre o trajeto. O Luciano Penteado tem as informações. Olha, a situação de momento é a seguinte: depois de quase 3 horas da concentração deste protesto, os manifestantes do Movimento Passe Livre finalmente estão saindo neste momento aqui do Terminal Parque Dom Pedro II, mas há um clima de insegurança, de impasse no ar, porque segundo a Polícia Militar, eles não deveriam sair se não cumprissem a sugestão da Polícia Militar de que o trajeto deste protesto fosse em direção à Praça da República. Isso porque o MPL insistiu no trajeto que seguiria para a Assembleia Legislativa do Estado. O fato é que os integrantes do MPL estão saindo neste momento. A tropa de choque da Polícia Militar acompanha de muito perto esses manifestantes. A tropa de choque está ali do outro lado, do nosso lado esquerdo, e ainda não se sabe qual caminho exato estes manifestantes vão seguir. O que a gente sabe é que a liderança do MPL, com quem nós conversamos, eles vão insistir neste trajeto rumo à Assembleia, porém a Polícia Militar disse que se eles não aceitassem a outra sugestão de trajeto, poderia haver resistência. Portanto, eles estão saindo neste momento em direção, segundo o MPL, em direção à Assembleia Legislativa, mas segundo a Polícia Militar, o protesto vai terminar na Praça da República, na região central da cidade. Lembrando que foi devido a essas divergências de trajeto que houve confronto nos últimos protestos do Movimento Passe Livre com pessoas feridas, incluindo profissionais da imprensa. Voltamos ao estúdio.